Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui na nossa leitura no capítulo 25, 26 e 27 de Jó. Quero destacar aqui no capítulo 27, o versículo 5 e 6 que diz: Longe de mim que vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos aqui nesses capítulos mais curtos do livro de Jó. No capítulo 25 nós temos Bildade, na verdade, já tentando, já o último tiro, né? No sentido de tentar convencer Jó de que ele é ímpio, que ele é falho. Jó, no capítulo 26, ele age até com ironia em alguns versículos com relação aos seus amigos, que na verdade, no fundo, eles não cooperaram meio que com nada com Jó no que ele estava passando. Na verdade, eles tentam de toda forma, como nós temos dito nos outros devocionais, eles tentam convencer Jó de que Jó de fato ele pecou, né? Fez alguma coisa, ele era ímpio, etc, etc, etc. Mas Jó, ele age com ironia, dizendo: olha, vocês na verdade não estão me ajudando com nada, porque tudo que vocês estão falando, eu sei de fato, eu não sei só por achismo, eu sei de fato tudo isso. E aí o que eu quero destacar aqui é justamente uma compreensão que nós temos desses capítulos, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a nossa vida, né? Nesses capítulos, nós vamos perceber essa dinâmica, essa continuação dessa dinâmica, Jó dialogando com seus amigos, vendo que na verdade eles acham que estão ajudando, mas na verdade estão mais trazendo juízo para si mesmos, que em nenhum momento eles agem com misericórdia e eles até questionam de fato a integridade de Jó. E aqui que é o ponto que eu quero trazer, que no fundo você vai perceber que eles não se consideravam ímpios, eles se consideravam mais justos do que o próprio Jó, ao ponto de eles, pelo um breve momento, pelo fato de não estarem na situação de Jó, se acharem mais justos. E aqui que é o ponto que eu quero trazer, que é o contraste com relação à situação de Jó. Eles, assim como se apegavam a essa justiça retributiva de Deus, que o ímpio peca, ele tem que ser punido meio que automaticamente. Mas aí o que acontece? Nós vamos perceber esse contraste, que Jó não tinha feito absolutamente nada, né? Inclusive ele estava disposto a se convencer, embora ele sabia que ele não era perfeito, porque em muitos momentos ele vai reconhecer que o ser humano ele é falho, mas ele queria se convencer de algo que justificaria de fato essa terrível situação que ele está passando. E como eu falei, nós vamos percebendo que os seus amigos, eles estão na verdade passando a impressão como se eles fossem mais justos do que o próprio Jó. O ponto que eu quero trazer aqui para nós, a nossa meditação, é o seguinte: apesar de tudo isso que Jó estava passando, ele não sai da posição que ele está, no sentido de confiar em Deus. Então, ele passa sempre com a verdade, né? Isso é bastante importante, de fato. Passar com a verdade, passar com a sinceridade. Então, isso que é bem chamativo e bem destacado aqui na caminhada de Jó, e nesse processo que ele está passando. E trazendo para a nossa vida é justamente isso. Você pode ver que nós já estamos caminhando para mais do que a metade do livro de Jó. E quanto mais passa, mais Jó ele está firme na sua posição. Ele não sai realmente da posição que ele está, ele não sai da posição que ele sabe que é a certa, que é a correta. Então eu quero dizer para você nessa manhã e nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esse áudio, que você não saia da posição que Deus te colocou, não saia da posição das convicções em relação a Deus que você tem. É claro que talvez nós em alguns momentos somos os amigos de Jó e às vezes somos como Jó, mas a bem da verdade, na maioria das vezes nós somos os amigos de Jó. Nós não achamos defeito em nós mesmos, não achamos falhas. É claro que é difícil, praticamente é impossível hoje se levantar alguém que tenha a mesma integridade que Jó teve. O único que foi perfeito em tudo foi o nosso Senhor, porque na verdade Jó ele é uma imagem, né, do Messias perfeito que sofreu por todos em detrimento de ter sido julgado, condenado. Então eu digo que nós devemos nos comparar sempre mais, aprendendo com o exemplo de Jó, mas sempre nos comparando com os amigos de Jó.
E às vezes no meio da tribulação nós devemos ficar firmes no sentido, eu quero dizer, de não abdicarmos da fé, mas estarmos, na verdade, sempre dispostos a corrigir as nossas rotas. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jó, cheios de pecados, né? Tudo isso de fato se aplicaria a nós, porque sempre nós temos algo para mudar. E estar firme na posição também é estar disposto a corrigir as rotas que estão me impedindo de enxergar. Então, que nesse dia nós possamos nos conscientizar que, na verdade, somos mais os amigos de Jó do que o próprio Jó. Ninguém que lê Jó vai ter a presunção de se comparar com Jó. Eu estou passando isso porque eu não merecia passar por isso. O que eu fiz, né? Então, ninguém que nasça hoje jamais pode ser comparado a Jó. Ninguém. Claro que eu falo humanamente, no sentido de ser humano pecador, a exceção nosso Senhor que foi perfeito, eu quero dizer. Mas tirando eles que são a figura e a imagem da perfeição, ninguém deve se comparar a Jó. Mas sempre tirando, claro, os exemplos bons de Jó para aplicar em nossa vida. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, nós somos mais os amigos de Jó do que o próprio Jó. E nós devemos aprender com Jó, estar firme naquilo que Deus é, mas estar disposto às mudanças que os amigos de Jó propõem para Jó, que na verdade deveriam ser propostas para eles. Então, que nós estejamos dispostos a mudar, a crescer a cada dia, a nos aperfeiçoar na presença do Senhor, reconhecendo a cada dia que nós precisamos da misericórdia, da graça dele, nos humilharmos. Claro, como a gente sempre diz, né? Às vezes colhemos aquilo que plantamos, mas tem coisas que a gente não entende porque estamos passando. Talvez estejamos colhendo muito mais do que plantamos. Às vezes isso acontece. Mas é lá na frente para nós nos convencermos de quem Deus é de fato, reconhecermos mais a nossa dependência de Deus e talvez lá na frente entender que se eu estou passando por algo, é para o nosso bem. E nunca vai ser em demasia aquilo que eu estou passando, porque diz a palavra que Deus também não dá um fardo que... né? Essa é uma conjecturação, né? Não está bem assim na palavra, mas a palavra, na verdade, ele não nos prova além das nossas forças, né? Essa aqui é a palavra certa, que Ele não nos prova além das nossas forças, mas através dessa palavra dá esse entendimento, né? Que Deus não dá uma situação que ninguém possa suportar, né? Então Deus, Ele sabe da nossa estrutura, como diz os livros de Salmos, sabe que nós somos pó. Na verdade, é como se o texto quisesse nos ensinar o seguinte: nós temos que sempre nos colocar como os amigos de Jó, né, no sentido de sempre acharmos que somos perfeitos, mas na verdade nós não somos. Somos mais fáceis para condenar do que para ajudar. Somos mais juízes do que consoladores. Então, na verdade, nós somos mais amigos de Jó do que o próprio Jó. Então, que Deus nos ajude a passarmos com a verdade, com nós mesmos, sabendo o que estamos realmente errando. Não, realmente eu errei, eu falhei, vou arcar com as consequências. E saber também, bom, se estou colhendo talvez muito mais do que talvez eu plantei, é porque Deus tem um propósito. Mas em tudo, nós devemos saber que Deus está no controle, né? E não abrir mão das nossas convicções em relação a Deus. Abrir sim mão das nossas convicções erradas em relação a Deus, mas não sair da posição de sinceridade, uma posição de honestidade. Eu acho que essa é a palavra de hoje mais, a honestidade e sinceridade de quem nós somos, nas nossas limitações, o que fazemos, o que fizemos, ter a honestidade realmente de fazer uma análise, mas saber que em tudo Deus não é injusto. É justo, Ele é perfeito. E também Deus, graças a Ele, que Ele não nos retribui exatamente com aquilo que falhamos. Eu creio que Deus, Ele está sempre... Isso é a misericórdia de Deus, né? Porque o ser humano... Nós partimos sempre do princípio que o ser humano não merece nada. E o ser humano, por si só, ele se autodestrói. Então, as tribulações também é um sinal da misericórdia de Deus para dar uma oportunidade para o homem refletir e falar: eu preciso voltar para Deus, eu preciso me acertar com Deus, eu preciso viver uma nova vida com Deus, eu preciso me abrir para uma espiritualidade real. Eu preciso sair de uma vida teatral, religiosa para com Deus e partir para uma vida de fato. Amém, queridos? Então, essa palavra, Deus te abençoe, em nome de Jesus.